Bom dia, pessoal. Tudo bem? Fazendo mais uma análise rápida aqui do movimento do mercado, né? Eu vou fazer uma análise do dólar e do índice em função do que eu já tinha comentado nas redes sociais da tensão geopolítica entre Rússia e Estados Unidos que está se agravando, né? Com também uma ponta aí na questão dos balões lá da China, que o pessoal não está aceitando muito bem os Estados Unidos terem abatido, né, os balões, e isso daí está aumentando o tom é, para um possível conflito ali da Estados Unidos e China em relação a Taiwan, né? Isso daí afeta diretamente, né, no mercado, principalmente no nosso aqui. Como eu sempre tenho falado, a gente tem uma vulnerabilidade muito alta em relação ao mercado americano, que é muito mais forte, né? Então isso reflete na Bolsa Brasileira, como eu alertei ontem, que a abertura seria de baixa, né? E realmente teve aí uma queda, chegou a cair mais de 2% durante o pregão, recuperou um pouquinho, mas ainda ficou acima de 1,80 a queda de ontem, né? E indo aqui para o gráfico, nesse caso aqui do dólar de 5 minutos, a gente observa aqui as curvas de juros, né? 24 está em queda de 0,4%, 25, 26, 27 e 28 está em alta, 30 e 31 está em uma ligeira queda de 0,1 e 0,2, né? Isso daqui de certa forma afeta diretamente, né, tanto o dólar quanto o índice, porque curva de juros em alta, a gente tem o índice para baixo e o dólar para cima, e a curva de juros para baixo, isso se inverte, né? É óbvio que tem dias que a gente não observa essa correlação, mas em via de regra, basicamente isso acontece, né? Então hoje aqui, ó, a gente teve uma abertura com um gap pequeno de baixa em relação a ontem, né? Porque ontem ele subiu bastante, mas depois ele passou praticamente o dia inteiro caindo, né? Então, uma projeção que a gente pode fazer aqui, tendo uma visão altista, é pegar esse fundo de hoje, que é o menor índice, né, menor preço negociado, e eu vou traçar aqui direto o terceiro alvo, só para mostrar para vocês isso daqui, ó. Se vocês observarem, o que eu fiz? Eu peguei este fundo aqui e tracei neste topo aqui, que seria o último topo de ontem, né? Então, o que acontece? Ele vem exatamente nesta região do maior topo de ontem, né? Então, o que a gente observa com isso? Se caso ele retoma aqui um movimento de alta, né? Aqui ele tá em queda nesses últimos 15 minutos, mas se caso ele reverta para alta, ele pode vir buscar, como ele já fez neste candle 19, superar este topo, depois vir buscar este daqui e por último aqui, né? Então isso daqui seria uma tendência aqui se tivesse em alta, embora ele já tenha dado um trade muito bonito, que foi justamente no cruzamento desta média aqui, ó. O que a gente observa? Que neste ponto específico, se a gente traçar aqui esta linha vertical, o que acontece? A gente pega exatamente o momento de virada do MACD do ponto zero. Então ele estava em baixa, como ele veio aqui, depois ele virou, fez um volume de alta e deu esse movimento aqui, indo até a banda aqui, né, o canal de Keltner, de 20 pontos. Agora, nesse momento, a gente está tendo de novo um cruzamento para baixo. Nesse caso específico, a gente pode procurar aqui algum fundo prévio maior, né? Só para mostrar, se fosse o caso de tendência de alta, a gente poderia estar vindo buscar talvez esta região aqui, ó, que foi aqui a gente está falando em 17/2, tá? Então isso daqui a gente teve uma expressão
de queda muito forte, ele tentou recuperar. Observem que a briga de ontem, ele subiu, este topo de ontem, ele veio até exatamente nesta consolidação anterior, não teve força para vir buscar esse topo aqui e caiu, né? Então o que a gente pode ver também aqui nesse caso é o seguinte: ah não, Ricardo, mas aqui ele está nesse momento perdendo força, o MACD está virando, então a gente pode buscar um topo menor. Então vamos procurar aqui os possíveis alvos, né? Nesse caso especificamente, o que eu faria? Só para facilitar, né? Eu sempre falo que geralmente ele busca sempre o primeiro alvo, né? Mas só a título de educação, né? O que eu faço? Eu traço o terceiro alvo aqui, deste topo, que seria o último movimento de alta, né? Então eu pego aqui, ó, para deixar bem alinhadinho, eu pego esse último movimento de alta, deixa eu com esse fundo. Então o que eu faço? Eu procuro um topo, um fundo menor, né? Então aqui o terceiro alvo ainda estaria bem longe se a gente observar, porque o que acontece agora? Ele está provavelmente, se vocês observarem aqui, ele está provavelmente vindo trabalhar para pegar esse fundo prévio que é aqui, ó, né? Então aqui nessa região aqui de 5,12 talvez. Se ele romper, aí sim ele pode vir buscar essa região aqui, né? Então nesse caso, só a título de informação, de educacional, o que a gente pode fazer é o seguinte: ao invés de fazer o preço Fibonacci, eu uso uma outra ferramenta que chama projeção Fibonacci. Então eu pego este topo maior, projeto o fundo, o último fundo aqui menor, e tá aqui, ó. A gente está na região de 4,93 e aqui a gente tem um fundo menor em mínima de 4,96, né? Então a gente está falando aí em pouco mais aí na casa de uns 30 pontos, né? Isso daqui para um movimento como esse daqui é insignificante, tá certo, pessoal? Então como eu sempre falo, né? Isso daqui não é uma recomendação de compra ou venda, mas é somente para ilustrar para vocês a importância do conhecimento da análise técnica, de saber, né, onde que os preços podem ter alvos ali e buscar, justamente porque o que eu sempre digo é o seguinte: a gente tem escolas diferentes, né? Por exemplo, aqui, ó, tem muita gente operando a escola de cruzamento de média. Então, o que o pessoal faz? Olha, cruzou a média aqui. Nesse caso, especificamente, seria um pouco mais arrojada, porque o stop está um pouco caro. A gente está falando aqui em pouco mais de 20 pontos de stop, né? Mas, geralmente, o que acontece? Eu tenho aqui um MACD virando, tenho aqui um TRIX confirmando a entrada, um MACD linha aqui também virando, IFR e estocástico não está alinhado, não gosto dessa configuração, porque aqui ele já está sobrevendido, com a média virando para cruzar o estocástico. Então aqui seria talvez uma operação muito arriscada, mas você pode fazer isso aqui, ó. Eu pego o topo do dia, no fundo do dia, e tenho aqui talvez um movimento de 25 pontos. Então seria um pouquinho mais de 1 para 1, né? Eu estou arriscando perder 20 pontos para ir buscar 20 pontos. Nesse caso aqui, como que se daria o trade para a gente ter confirmação, né, confiança do que está numa operação correta? Aqui o certo seria fazer isso aqui, ó. Ele rompe essa região aqui um pouquinho, ele volta para fazer um pullback neste fundo, aí sim
ele vem buscar o alvo. Então, nesse momento, quando ele superar esse topo aqui, esse fundo aqui do rompimento, seria um trade perfeito, porque ele fez a recuperação, pullback, aí vem embora buscar. Nesse caso aqui seria uma operação confirmada, né? O que a gente chama de operação de livre, tá certo? Então aqui eu vou passar rápido aqui no índice, que a gente, só para vocês observarem, eu vou colocar aqui no tempo gráfico de 60 minutos, que cada barra corresponde, né, a 1 hora. Observem que no dia de ontem, na abertura, né, depois da 1 hora aqui, ele veio e fez uma barra de 1.800 pontos em 1 hora, né? Depois ele consolidou, fechou o pregão e abriu hoje aqui um pouquinho aqui, talvez sem gap, né, mas veio até aqui em cima na região máxima aqui do 109,250, caiu, e agora, segunda hora do pregão, ele está com um movimento forte de recuperação. Nesse caso especificamente, eu já vejo uma situação diferente. Os alinhamentos aqui dos indicadores já me dão aqui uma ideia de alta, né? Porque veja bem, o que acontece? Em função da queda de ontem, a gente teve um movimento muito expressivo aqui, um volume muito expressivo de queda, né? Só que aqui a gente já começa a ter uma diminuição deste volume, uma média virando, e se vocês observarem, aqui, ó, eu vou traçar essa linha exatamente nesse candle número 2, e reparem bem o seguinte, o MACD, além da divergência de volume, ele está aqui virando a média, IFR apontando para cima, o TRIX está diminuindo o espaço, então provavelmente vira, e aqui a gente tem um sobrevendido já com a média cruzando para cima. Então isso daqui já me dá uma ideia melhor de direção do mercado, né? Então é óbvio, né? Isso daqui não significa que seja um movimento de alta, mas alguns indicadores aqui os indicadores me dizem isso, e eu, além de tudo, eu tenho aqui, como vocês podem observar, que a curva de juros já virou tudo para baixo. Todas elas, todos os tempos futuros estão para baixo, e aqui no monitor de mercado eu tenho predominantemente 85% das ações todas em alta. Isso significa, obviamente, que o movimento do mercado está buscando alta, né? Então aqui nos 5 minutos, o que a gente pode observar? Se a gente for traçar o Fibonacci desse movimento aqui, a gente pode fazer isso aqui, ó. Eu pego aqui o preço Fibonacci, pego o último fundo aqui, né, que ele brigou aqui, e lanço o primeiro alvo. Veja bem, aonde que ele fez, onde ele veio cravado no primeiro alvo, né? Então isso daqui me confirma que eu tenho aqui um movimento mais assertivo em relação ao movimento do dia. Se eu pegar esse Fibonacci e traçar aqui o terceiro alvo, ele vai vir mais ou menos aqui, ó, no meio do gap de ontem. Aí a gente faz um exercício que é a projeção Fibonacci. Então o que eu faço? Eu pego este último fundo de ontem, lanço neste pivô, e veja bem onde ele vem buscar. Exatamente aqui na região de briga de ontem. De antes de ontem, desculpa, porque o movimento de ontem está aqui, né? Peraí, deixa eu trocar aqui, ó. O movimento de ontem está aqui. Isso daqui é de sexta-feira, né? Em função do feriado, segunda e terça não operaram. Então, isso daqui me dá
viés aqui justamente para quê? Porque ele está vindo buscar essa consolidação e possivelmente depois disso, se continuar com esse movimento de alta, esses topos aqui anteriores. Tá certo, pessoal? Então aqui foi um vídeo rápido dessas análises desses dois ativos. E quem tiver mais interesse, me segue lá no canal, que eu vou postar sempre essas análises para facilitar o aprendizado de vocês. E quem tiver dúvida, comenta que na medida do possível eu faço novos vídeos ou respondo por lá mesmo. Tá certo? Tenham todos um ótimo dia, bons trades e até a próxima.